Desembargador, assim, e Rui Barbosa nasceu em Salvador, não é isso? Sim, Estudou em Salvador. Conte-nos um pouquinho sim. do início da trajetória, da vida de Rui Barbosa, assim, como é que esse despertar, né? Rui Barbosa ele nasceu no dia 5 de novembro de 1949. Inclusive, o dia de nascimento de Rui Barbosa é também o Dia Nacional da Cultura, em razão da sua importância. É filho de João José Barbosa e de Maria Adélia Barbosa. Maria Adélia Barbosa, do lar, João José era um médico, mas, na verdade, ele queria ser um jurista. Aqui em Salvador, à época, não havia faculdade de Direito, somente a faculdade de Medicina. A faculdade de Direito mais próxima era a de Olinda, depois em Recife. E os pais de Rui, aliás, os avós de Rui não tinham condições para encaminhar João José, inclusive ele ficou órfão de pai, a mãe com 8 filhos, não tinha recursos para encaminhá-lo até Pernambuco. Então só restou a ele estudar medicina aqui em Salvador. Quando o pai de Rui era ainda estudante, ele se envolveu com o movimento da Sabinada, então ele era politizado. Ele e um primo, Luiz Antônio, que nós vamos falar sobre ele em vários momentos. O primo já era mais velho, já era advogado, vereador aqui em Salvador, foi presidente da Câmara no momento da Sabinada, presidiu uma sessão onde foi lido o manifesto da República Baiense, e eles foram presos. Tanto o pai de Rui, João José, quanto o tio Luiz Antônio. Responderam a processo, foram a júri, porque naquela época havia 2 sistemas, né, o júri de acusação e o júri de julgamento, como eles denominavam, mas eles foram absolvidos. E ele concluiu o curso de medicina e o tio prosseguiu na carreira jurídica. As primeiras letras de Rui, o seu pai era muito exigente, cobrava muito. Então Rui não teve uma infância feliz. Ele não brincava, ele lia muito, lia clássicos, e o pai treinava oratória com ele. O pai transmitiu para Rui tudo que ele não pôde ser. Mas o pai de Rui era um grande tribuno também. E quando ele foi matriculado na escola do professor Ibirapitanga, o professor ficou impressionado, porque ele já conjugava verbos, ele já tinha noção das 4 operações, pequeno, com menos de 6 anos. E no ginásio ele foi estudar no colégio do famoso educador baiano Abílio César Borges, que tinha uma pedagogia inovadora, a ponto quando Pedro II visitou a Bahia, em 1859, que por coincidência foi saudado pelo pai de Rui, porque era político e tribuno, ele visitou o ginásio baiano do professor Abílio César Borges. Ali, Rui vai conhecer Castro Alves, que estudava no mesmo estabelecimento educacional. E era mais velho que Rui 2 anos, e já estava mais adiantado. O professor Abílio César Borges havia abolido os castigos físicos. Então ele incentivava a cultura, a leitura, os saraus, os movimentos artísticos. E nos saraus, Castro Alves muito se destacava, porque ele já era um prodígio. Ele redigia os seus próprios poemas, enquanto Rui ainda lia os poemas clássicos. Então, nos saraus, Castro Alves não era Já assim, era notável, né? ele arrebatava a plateia de pais, de convidados, com os seus poemas. E como ele também era assim, bem apessoado, ele impressionava muito as jovens. E os meninos tinham Castro Alves como um modelo. Já Rui, introspectivo, físico franzino, não impressionava tanto. Impressionava pela sua inteligência, mas não pelo seu porte físico. Mas Rui, em momento nenhum, teve inveja de Castro Alves. Pelo contrário, ele tinha admiração. Ele queria ser Castro Alves nas letras e nas artes. Castro Alves, então, concluiu o ginásio, já tinha idade para estudar Direito e segue para Recife,
Rui ainda fica aqui em Salvador. Ele conclui o ginásio como o melhor aluno, ele recebe uma medalha de ouro do arcebispo, à época, e ele não tinha ainda a idade permitida para estudar numa faculdade. Ele tem que aguardar, porque ele concluiu com 15 anos, então ele teve que aguardar, e ele ficou estudando, aqui em Salvador, ficou estudando alemão. E aí, tão logo ele pôde acessar o curso superior, ele também seguiu para Recife. O pai de Rui, nessa época, já era político, filiado ao Partido Liberal. O primo dele, que era o Luiz Antônio, né, seria seu cunhado, né, porque era irmão da mãe de Rui, e ele era uma pessoa importante aqui politicamente, chegou a ser presidente da província, cargo equivalente a governador. Então a família de Rui já estava mais bem estruturada, assim, financeiramente, permitiu que Rui fosse estudar em Recife. Ali chegando, Castro Alves já estava amaziado com Idalina, uma jovem. Isso era um escândalo, né, na época. E Rui optou por morar no mosteiro de São Bento de Olinda. Quis até ser padre num determinado período, porque ele era muito introspectivo. Mas já eram maiores, então desenvolveram uma grande amizade e também militaram no Grêmio abolicionista, na sociedade abolicionista, em prol da libertação dos escravos. Bom, e aí tem uma ruptura política aqui em Salvador, entre o pai e o tio de Rui, irmão da mãe, Luiz Antônio, aquele que foi preso com ele, né, na Sabinada. E a ruptura vai assim, impactar muito na vida de Rui, porque o pai dele perde o apoio político, os cargos, que ele exerceu até o cargo equivalente a secretário de Educação, era diretor de Instrução Pública aqui em Salvador, e Rui fica ao lado do pai. E aí Rui escreve uma carta para o tio contundente. Rui, quando queria assim, escrever fortemente, ele conseguia. Ele tinha uma personalidade forte, né? Muito forte. Ele se alimentava pouco, tanto que ele vai ficar doente e tal. E esta carta vai ser um divisor de águas, porque o tio nunca vai perdoar Rui pelos termos utilizados. E isto causa a depressão na mãe de Rui. A mãe de Rui fica deprimida. Maria Adélia não suporta ver o irmão inimigo do marido. E ela muito religiosa, né, naquela época, e isso era muito importante. E aí ela vem a falecer aos 49 anos. Outro impacto para Rui. Rui, em Recife, não pôde se deslocar para Salvador para o sepultamento da mãe, sofreu muito em razão disso, e só pôde estar aqui nas férias, quando visitou o pai, muito triste, ele fica muito abalado, mas o pai o convence a retornar para Recife a fim de continuar nos estudos, e assim ele o faz. Só que um professor Drummond, da Faculdade de Direito de Recife, ele, ao apreciar uma prova de Rui, ele concede a nota regular. Para Rui isso foi uma afronta, porque Rui era muito dedicado, estudioso, só obtinha notas excelentes, e aí o professor concede a nota regular. Ele fica muito decepcionado, e o pai então o convence a se transferir para São Paulo. Então ele conclui os estudos, aliás o ano, vem para Salvador, se prepara para viajar para São Paulo. Ele iria desembarcar no Rio porque um primo deles, um primo da família, Albino, era desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Naquela época, Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Era uma pessoa importante lá no Rio. Nós estamos ainda no Império, né, na corte. E aí, Rui vai para o Rio, se hospeda na casa do primo Albino, e, coincidentemente, quando Rui ingressa no navio que o levaria até o Porto de Santos, quem ele encontra? Castro Alves. Porque Castro Alves se apaixonou por uma grande atriz portuguesa, Eugênia Câmara, em Recife. Ela já tinha uma filha,
e foram viver juntos. E Castro Alves escreveu uma peça para ela. O nome da peça era Gonzaga, em homenagem à Confidência Mineira. Eles já tinham passado por Salvador, tinham encenado a peça no Teatro São João, que agora nós também estamos rememorando, né, o centenário do incêndio do Teatro São João, que foi agora em julho de 1923. Ficava ali na Praça Castro Alves. Por isso que a estátua de Castro Alves está ali, porque naquele teatro ele declamou poemas e Eugênia Câmara se apresentou com a peça Gonzaga, e Castro Alves e Eugênia se hospedaram num hotel que havia, Hotel Wagner, que ficava onde hoje está o Hotel Fazano, ali onde era o Jornal à Tarde, quer dizer, era bem em frente na lateral do teatro. Eu queria fazer uma pergunta, Zibadu. Nesse período em que Rui já estava em São Paulo, né, ele se envolveu nos movimentos em favor da abolição da escravatura, ele já tinha uma militância política também em solo paulista? Sim. Bom, nós temos que registrar que a família de Rui possuía escravos, como todas as famílias de posse daquela época. No navio, quando ele encontrou Castro Alves, ele convenceu Castro Alves a retomar os estudos também na Faculdade de Direito. Então, ambos voltam a ser colegas ali na Faculdade de Direito, né, das Arcadas, né, no Largo de São Francisco. Tanto que hoje quem visita lá a Faculdade de Direito logo na entrada tem uma placa imensa, né, dourada, assim, aqui estudaram Rui Barbosa e Castro Alves, é o cartão de visita da faculdade. São dois ícones, né? E lá também, em Pernambuco, existe uma estátua de Rui e uma estátua de Castro Alves em frente à Faculdade de Direito, porque eles marcaram muito por onde eles passaram. Então lá eles foram integrar alguns grupos abolicionistas. Eles conhecem Joaquim Nabuco, cuja família tinha um pé aqui na Bahia. A família Nabuco é daqui da Bahia. A mãe de Joaquim Nabuco, aliás, o pai de Joaquim Nabuco era daqui da Bahia. E eles também conhecem Luiz Gama. Então, 3 baianos lá em São Paulo que marcaram muito aquele período: Rui Barbosa, Castro Alves e Luiz Gama. Luiz Gama é uma história muito triste, né? Nasceu livre, filho de um português com a escrava Luísa Marim. Ela se envolveu com a revolta dos malês, foi presa, foi expulsa do Brasil, foi deportada para a África. Ele, criança, ficou sem mãe, aqui com 6 anos. O pai, falido, o vendeu. Ele foi vendido e ele tinha nascido livre. Então ele vai para o Rio de Janeiro, sem ser alfabetizado, vai trabalhar numa pousada em São Paulo, né? Passa a ser escravo da família, e por sorte um estudante da Faculdade de Direito de São Paulo transmite para ele, né, a alfabetização, e ele consegue avançar. Ele tentou estudar Direito, mas ele foi impedido por ele ser negro. Então ele se torna rábula, ele se torna um autodidata. Ele vai estudando na biblioteca, né, da faculdade, e aí ele passa a ajuizar diversas ações, denominadas ações de liberdade, com a tese de que aqueles que tinham ingressado no Brasil, os escravizados, a partir de 1831, não poderiam mais continuar como escravizados, porque era a lei que proibia o tráfico. E ele conseguiu, alguns juízes liberaram os clientes dele com base na tese defendida. Então eles fundam uma loja maçônica, eles militam em favor da abolição, eles publicam jornais, o Ateneu Paulistano, o Radical Paulistano, eles eram do Ateneu e publicavam esse jornal, o Radical Paulistano. Bom, só que Rui tinha problema de saúde, mas consegue se formar, mas Castro Alves não. Castro Alves teve uma desilusão amorosa com Eugênia Câmara, fica depressivo, e aí num passeio a arma que ele estava portando dispara no seu calcanhar e ele vai ter que amputar o pé. São Paulo naquela época era uma cidade tão pequena que não possuía nenhum hospital com condições de realizar essa cirurgia.
Ele veio para Salvador, né, que já tinha faculdade de medicina, aqui a medicina era bem avançada. Mas ele para no Rio de Janeiro, diante do quadro, e é operado ali no Rio. E ele não consegue concluir os estudos. O Rui Barbosa retorna para Salvador, pede antecipação da graduação, tanto que ele se graduou em novembro e passa a residir em Salvador. Quando ele voltou para Salvador de vez, o pai já tinha perdido tudo, tinha montado uma olaria no subúrbio de Plataforma, e é lá que o Rui Barbosa vai morar. E ele fica durante um ano tentando superar a sua doença, que ainda não havia sido diagnosticada. Cada médico diagnosticava de uma forma, até que aparece aqui em Salvador um médico piauiense que tinha estudado aqui na Faculdade de Medicina, que tinha sido colega do pai de Rui e que estava clinicando em Lisboa, de passagem por Salvador, vai visitar o pai de Rui e identifica que Rui tinha simplesmente uma anemia, porque ele se alimentava mal. Então ele receitou para Rui comer muito, né, mudar a alimentação, e Rui passou a reagir. Bom, ele ficou um ano sem advogar. Naquela época o advogado tinha que ter autorização do tribunal, não havia OAB, então quem concedia a autorização para o foro, né, para a prática no foro, era o tribunal que concedia a autorização. Então ele só vai advogar aqui em Salvador a partir de 1872. 1872. Ele se forma no final de 1870, passa o ano todo de 1871 enfrentando a doença. Em 1872 ele passa a advogar. Ele era... o pai de Rui era muito amigo, por ter sido político, influente, do conselheiro Dantas, Manuel Dantas, que é uma família importante até hoje. E o conselheiro Manuel Dantas era rico, um homem rico, tinha sido também presidente da província e tinha um jornal aqui em Salvador. E Rui vai trabalhar no jornal, Diário de Notícias, e sem receber nada. É aí que ele desperta para a vocação também, porque ele foi um grande jornalista. Então ele passa a redigir artigos contundentes. O tio dele, que era inimigo e desafeto do pai, tinha o apoio de um outro jornal. Então eles ficavam trocando farpas ali através da imprensa. E o filho de Manuel Dantas, Rodolfo Dantas, vai se tornar um grande amigo de Rui, amigo e irmão. Se tornam compadres e tal. Bom, Rui teve 2 namoradas, né? E os namoros não foram adiante porque o próprio pai não apoiou. Naquela época os pais ainda influenciavam muito na vida amorosa dos filhos. Mas ele até que tentou enfrentar o pai, mas eu acho que ele não foi adiante porque uma delas ele rompeu e a outra veio a falecer de tuberculose. Bom, aí o pai morre, o pai de Rui morre, deixa para ele uma dívida elevada e 6 escravos. Ele poderia ter vendido os escravos para pagar a dívida, mas ele prefere honrar a dívida do pai, e ele vai ficar com esse fardo durante quase 10 anos, e ele vai libertar os escravos. Então, ele não usou os escravos como moeda de troca para pagar a dívida. Bom, depois da morte do pai, ele já tinha perdido a mãe, o pai, a noiva. E aí um amigo da família, Salustiano, que era rico, praticamente adota Rui, leva Rui para morar com ele. Era um homem que promovia também saraus. É lá nesses eventos que Rui vai conhecer Maria Augusta. A princípio até o Salustiano acha que Maria Augusta vai se apaixonar por Rodolfo, mas não, ela optou pela inteligência de Rui Barbosa. E Rui Barbosa, desembargador, nessa época tinha mais ou menos quantos anos? Ele casou com 27 anos. 27. Mas ele ainda não tinha progredido. Ele trabalhou muito aqui, ele advogou em Salvador durante 8 anos, e tem alguns trechos das cartas que ele escreve, né, que ele utiliza uma expressão que nós advogados da área jurídica, no início da carreira, sempre falamos, né, não está pingando nada, né? Estamos trabalhando muito, mas não pinga nada. Ele usou essa expressão, não está pingando nada, numa das cartas que ele escreveu. Bom,
numa das ações, dos processos nos quais ele atuou, o tio Luiz Antônio, que já era desembargador do tribunal, foi o relator do processo e não se deu por suspeito. Naquela época não havia essa obrigatoriedade, persegue Rui perde a causa e ele sempre divulgava que Rui era muito prolixo, que Rui não ia ganhar causa nenhuma e isso terminou prejudicando muito a vida de Rui. A noiva, Maria Augusta, para uma mulher daquela época, ela foi até o último degrau, né? Era uma mulher instruída, letrada, poliglota, pianista, recitava poemas. Ela foi quem percebeu que se Rui permanecesse em Salvador, Rui não teria sucesso, porque os caminhos estavam fechados, principalmente em razão da perseguição do tio. E aí ela sugere a Rui ir para o Rio de Janeiro. Ele não tinha nem dinheiro para viajar. O Salustiano empresta o dinheiro, a pedido dela. Ele viaja para o Rio porque ele precisava casar. E quando ele desembarca no Rio, os jornais do Rio de Janeiro já o saúdam como desembarcou o grande tribuno baiano Rui Barbosa, porque ele já era famoso desde São Paulo, da Faculdade de Direito. Desembargador. Interessante. Ele fez fama em São Paulo e na Bahia não conseguiu, não é? Havia essa restrição do tio em relação a ele. Ele ganhou algumas causas, mas ele não pôde progredir.